no seu calendário talvez não tenha, mas hoje é o dia dele. E dá água na boca só de pensar. É o dia do chocolate, né? Esse alimento que vem do cacau e que deixa todos nós muito felizes. Por isso, nós vamos trazer uma conversa cheia de doçura para você, para saber como é que o chocolate mexe com as nossas emoções. Eu estou aqui com o José Borges, que é psicólogo. Obrigada, viu, Zé? E claro, para saber mais da história do chocolate, né? Para entender mais, está aqui a Glenda Teixeira, que é confeiteira e habilidosíssima quando se trata de chocolate. Glenda, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada bom dia, Zé. por ter vindo, viu? Obrigada. É claro que vocês também participam com a gente dessa conversa. Glenda, vou começar com você. Você preparou uma mesa pra gente. Eis o cacau. Isso. Eis do que é feito o chocolate. Eu trouxe a primeira matéria, né, que é o fruto. Então, eu trouxe aqui 2 qualidades de cacau. Hoje o Brasil produz cacau, né? Hoje nós estamos em 5º lugar como o maior produtor de cacau do mundo. Costa do Marfim é o 1º lugar, que tem um cacau super nobre. E aí eu vou falar um pouquinho que ele começa aqui desse fruto, que começou lá com os astecas e com os maias. Eles acreditavam que era um fruto que vinha dos deuses, que dava muita energia, curava de muitas doenças. Até a gente tem esses estudos, eu estava até conversando aqui nos bastidores com o Zé falando disso, né? Que hoje ele é tratado em centros oncológicos, as crianças, eles dão uma dose de chocolate. Para trazer uma alegria, para tirar infecções. Então, além de ser um produto delicioso, é um produto que ajuda muito na saúde. E a história dele, né? Você falou dos Então, astecas, dos maias. Isso, a gente não tem... Eles acham, né? Os historiadores acham que ele começou a ser produzido pelos astecas e pelos maias em 1500 a.C. Então, a gente não tem dados muito corretos, muito certos. Mas, com o decorrer do tempo, eles criavam bebidas com esse chocolate, esse produto, com a castanha dele. Faziam bebidas exóticas, com muita especiaria, com muita pimenta. E com o tempo, foi chegando até a aristocracia. E ali começou a se tornar um chocolate quente. Eles começaram a colocar mel, começaram a colocar leite. E começaram a descobrir o sabor da amêndoa. E aí começaram a amassar essa amêndoa e saber que dela vinha essa polpa, que é hoje que a gente chama de licor de cacau. Que é isso aqui, ó, o puro cacau. Mostra ali, eu não sei Tá qual se o Luquinhas dá para... Licor de cacau? Isso, o licor de cacau é a massa que a partir dela a gente começa a fazer o chocolate, que são esses elementos aqui. Então o cacau, o cacau fruto, engraçado, Mônica, eu fui pesquisar, né, que a gente trabalha hoje com um produto 100% artesanal, né? Ele é muito delicado, ele é muito nobre e toda a colheita dele é artesanal. A produção do cacau, ela fica muito apertada nas florestas, né? Porque ele gosta de sombra, ele gosta de um clima úmido. Então, para os fazendeiros chegarem até o fruto, eles têm que ir a pé, eles têm às vezes com um animal só, e tudo é cortado à mão. À mão. Então, eles trazem tudo, depois eles abrem o fruto, tiram aquela polpa. Hoje, tudo é aproveitado aqui. A casca, eles fazem ração para os animais. A polpa, hoje, eles fazem mel, que a gente estava conversando, eles deixam escorrer, aquele líquido vira mel de cacau. Delícia. A polpa vira geleia, que é aquela polpa branca, vira suco, super nutriente. E aí a castanha é a amêndoa que vem para esse processo, que começa a ser o nibs, que esse aqui é o nibs de cacau, que hoje no mercado é valiosíssimo, para você colocar num tablete, para você colocar num suco, numa vitamina, no sorvete, ele é crocante e tem um teor altíssimo de proteínas, né? E muitas. E é um processo assim, né? Que é totalmente artesanal, desde lá a panha, eu gosto de falar isso, da panha dele, né? Até chegar, por exemplo, você que trabalha com chocolate há muitos anos. Isso. Eu trabalho com a matéria-prima que vem pronta para mim, alguém que fez esse chocolate, esse processo. Eu não faço esse processo. Hoje, com essa demanda do produto, ele se tornou um produto valiosíssimo, como o café e o vinho, né? Ele tem todo um processo de secagem, ele tem todo um processo de macerar, de trazer tudo isso. As pessoas estão fazendo o próprio chocolate. Então, tem um estudo, eles aprendem, eles pegam a amêndoa e vai até o tablete. Então, a gente chama de bean to bar. E o tanto que está cheiroso esse estúdio. E aí, eu vou aproveitar esse aroma que o chocolate, parece que o chocolate, ele, né, ele vai nos enamorando, nos faz ficar apaixonados. O que acontece? A Glenda trouxe muito dessa história, daqui a pouquinho ela vai falar mais das misturas. O que acontece que a gente é tão apaixonado por chocolate? Eu sei que tem gente que não gosta, mas a maioria... Glenda, eu tenho dentro do meu coração um cofre que não fecha de tão cheio, pelas paisagens que eu vi, pelos portos a que cheguei. Mas isso não me basta.
Até aí é Fernando Pessoa. Não me basta porque eu não tenho chocolate, agora sou eu falando. Trouxe Fernando Pessoa. O chocolate carrega uma magia. Porque desde quando eu era criança, como é que salvavam as pessoas no frio? Um cachorro São Bernardo carregava um chocolate quente. E o chocolate tem essa magia, a cor, o brilho, a textura. O chocolate que a Glenda faz é aquele chocolate que derrete entre os dedos, né? E ele tem também substâncias químicas que provocam mudanças no nosso comportamento. A substância do bem-estar, que é a serotonina, causada pelo amor, causada por uma atividade física, para você construir a serotonina no corpo humano, existe um aminoácido chamado triptofano, que tem abundância no chocolate. Além disso, as características organolépticas dele têm açúcar e gordura em quantidades balanceadas, dão aquela sensação de acolhimento interno, de bem-estar na pessoa, somado à cafeína, que ele também é estimulante. E aí é assim, não é? Ele é imediato. Quando você coloca um chocolate na boca, é como se, né, aquele sentimento de tristeza que você tem, aí vem a alegria e fala, tchau, vai embora. Vai embora e também a gente resgata as emoções, porque o chocolate, ele faz uma vasodilatação em algumas artérias. Tem alguns trabalhos que dizem que ele dilata as artérias do hipocampo, onde é a parte cerebral responsável pelas emoções e pela memória. Então, vários trabalhos com cacau, com chocolate, mostram que as pessoas idosas têm melhor memória. E eu acho também que está já agora partindo para psicologia comportamental, há uma associação de bons momentos, de domingo com a família, de uma coisa de chocolate com a namorada, com o namorado, e quando você coloca, além dos efeitos corporais, a gente resgata as boas emoções. E aí eu fico pensando, a gente está vivendo tempos difíceis, muita gente ansiosa e deprimida, também mergulha no chocolate, mas aí já é uma outra questão. Come muito chocolate. Mônica, chocolate quem é compulsivo e é obeso por compulsão, se não existisse o chocolate, iria mergulhar em outro alimento. Então não é o alimento que nos engorda, e sim a predisposição em ter a ansiedade feito uma compensação com qualquer alimento. E o chocolate, ele vem direitinho em cima disso porque ele causa esse conforto. E você percebe isso, né? Porque você trabalha com chocolate. Para você, mesmo trabalhando com chocolate, Glenda, ali chocolate todos os dias, ele também para você é um conforto? O que significa chocolate na sua vida? Tudo. Sempre fui apaixonada por chocolate, desde pequena, essa história toda, né? O chocolate na década de 80 era um produto muito nobre, hoje ele é, né? Mas era um produto difícil para chegar até a gente, assim. Porque a gente teve uma perda dessa matéria-prima com a vassoura de bruxa. Então, sempre foi uma coisa, igual ele falou, uma sedução, um presente caro, né? E ele falou uma coisa interessante, o chocolate ficou muito tempo como vilão, né? O que engorda, o que dá espinha, e não é. Hoje a gente vê que o que engorda é o excesso de açúcar, o excesso de gordura hidrogenada para baratear uma matéria-prima cara. Então, às vezes, um comerciante, né, que produz o chocolate, ele põe um sabor chocolate, porque ali no rótulo dele tem muita gordura hidrogenada, muito açúcar. E hoje, com essa plantação nobre, com um produto bem trabalhado, bem elaborado, o amargo, que era os 70%, que todo mundo falava, não quero chocolate amargo, hoje é o mais procurado. Porque ele tem aromas da terra, ele é um produto que o produtor cuidou dele até chegar na mão de quem fez. Então, assim, hoje o chocolate ele não é mais vilão de engordar, igual ele disse. Interessante, né? Mônica, que ele é muito ecologicamente correto, porque a maior parte das plantações de cacau, elas estão no meio das florestas. Uma parte estão derruba mata e planta, mas a maior parte está no meio de floresta. Ele equilibra, né, a flora e a fauna, a folhagem dele equilibra, ele gosta de sombra, ele fica embaixo de bananeiras, ele fica embaixo de grandes árvores, porque ele não, por exemplo, esse cacau que a gente plantou, colheu, ele está queimado com o sol, porque é um cacaueiro simples que a gente tem ali, né? Agora, quando você tem ele para a produção, ele gosta de sombra, e aí ele vai ficando vermelho, né? As cores dele são lindas. Então, esse roxo é um cacau bem nobre, mas ele não está sendo tratado, então ele tem uma pragazinha aqui, né? Mas o cacau, quando você vai olhando, é as cores que ele vai adquirindo, vermelho, laranjado, e aí você vai descobrindo qual que é a nobreza dele.
Que conversa boa demais da conta. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com os nossos 2 entrevistados. Se você quiser participar também, claro, você fica à vontade, viu? A gente está conversando com a Glenda Teixeira, que trabalha com chocolate, e com o José Borges, que é psicólogo, trazendo toda essa mistura boa, né? Do sabor e das nossas emoções, tá? Eu vou para um rápido intervalo, já já eu volto com você. Muito bem, estamos de volta com você e hoje nós estamos conversando sobre o chocolate. E deixa eu trazer alguns abraços aqui enquanto isso, olha, o telefone não para, então muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, viu? O Vinícius Batista, né, tá assistindo ao Manhã Total, tá me mandando aqui, ele tá lá em Bambuí, desculpa, e tá mandando aqui algumas considerações a respeito da Covid lá. Alu Magalhães, maravilhoso, depois de uma bela refeição, o chocolate. Ai, dá uma vontade, né? Muito bem, deixa eu voltar com os nossos convidados aqui. Olha, eu tô com a Glenda Teixeira, que é confeiteira e também ele trabalha com chocolate, vem se aperfeiçoando cada vez mais. E o Zé Borges, que é psicólogo e está com a gente aqui hoje, trazendo essa relação. Glenda, deixa eu trazer algumas pessoas aqui e também o meu amigo José Borges, né? A Thaís lá a Thaís Tocantins está assistindo a gente. Um beijo para você, Thaís. E tem uma amiga nossa aqui, deixe-me achar entre tantas mensagens, que colocou que prefere o 70%. É diferente o chocolate ao leite, o branco e o 70%. Muito. Ela gosta do 70%. É o que eu te falei antes no bloco anterior. Como está tendo esse cuidado muito grande com o sabor do fruto, com essa plantação, hoje a gente tem um produto muito nobre. Esse 70%, ele tem um equilíbrio certinho. Os grandes chocolateiros falam que acima de 70% já fica mais insuportável. Aí ele é usado mais para um bolo, para um doce. Mas o 70% ele tem um amargo certo, principalmente nesse produto feito artesanal, que é o bean to bar, né? A pessoa produz o próprio chocolate dele. Então ele tem um equilíbrio certo de leite e de açúcar. E é o mais saudável. Ele você pode comer que ele não engorda, né? Como a gente fala. Ele é o mais saudável, ele é indicado para comer 30 gramas por dia dos 70%, né? E ele é assim, hoje, antigamente, vou falar na década de 80, o 70% era muito amargo, porque era um produto muito industrializado. Então, para mascarar aquele sabor de um fruto que não estava muito bom, eles colocavam muito corante, conservante, sabores. Hoje não, é o próprio amêndoa mesmo, com a torra certa, com o aroma certo e com a textura certa, igual o Zé Borges disse, né? Um bom produto você vê pelo brilho, que é um bom chocolate que não tem gordura hidrogenada, pelo croque, quanto mais croque faz, menos gordura ele tem, ou seja, menos açúcar e menos leite ele tem e mais teor de cacau ele tem. Então, é o croque certo. É o croque certo. Depois eu quero saber, porque assim, hoje na produção de chocolate, a gente tem algumas misturas e ele tem sido utilizado até em receitas salgadas, né, Glenda? Isso. Deixa eu trazer aqui para você algumas pessoas que eu achei interessante. Olha, chocolate para acalentar a alma logo cedo. Eu gostei, é quase um poema também. Você que gosta, né, Zé Borges? Quase choro quando ganho chocolate. Olha como está ligado às nossas emoções aqui, a turma participando também. Que bacana, né? Transformar esse momento tão difícil para o mundo a partir de coisas simples, né? Eu acho que alguns alimentos são sagrados, Mônica. São simples e são emblemáticos, né? Eu acho que, por exemplo, o café, o chocolate, os chás, o pão, são coisas tão simples. Eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de acordar cedo para ver o nascer do sol, né? Eu gosto de escutar os pássaros acordando. Então, acho que esse elemento, a gente tem que colocar coisas simples, mas mágicas no meio dessa vida que está tão confusa. É mesmo. E aí, ele falou do café. O café combina com o chocolate. Não só a xicrinha com o chocolate, mas os dois misturados na própria receita. Eu queria falar dessas combinações. Nossa, hoje tem várias combinações. A pessoa tem que ter um equilíbrio, né? As frutas corretas, as amêndoas corretas, as castanhas corretas, e até mesmo sal e até mesmo carnes. Hoje temperam carnes, né? Codorna, uma carne vermelha, é temperado com esse cacau derretido, 70%. E dá uma combinação perfeita. Hoje a gente consegue fazer trufas, que são as trufas enroladinhas à mão, porque a gente chama de trufa, Mônica. Essa aqui, que ela lembra uma trufa mesmo. Aquela famosa, né, que é usada na culinária cara, que é um fungo, né? Isso, um fungo. Então eles chamam de trufa porque os primeiros bombons eram feitos assim.
enroladinhos à mão bem rústicos e passados no cacau, no pó do cacau, que é esse aqui, que é um produto nobre também. Que a gente até usa, né, pra, por exemplo, na banana, para salpicar na banana. Isso, hoje a gente tem um achocolatado, que ele tem açúcar e tem o cacau puro. Entendi. Que as pessoas hoje estão procurando muito o cacau puro. E é um sabor diferenciado também. Isso. Você tem esse chocolate branco ali, antes da gente continuar com as combinações, tem uma amiga perguntando, existe chocolate branco? Então, não é chocolate, né? Ele tá aqui, mas ele não é. Ele é manteiga de cacau, que é um produto tirado daqui, da amêndoa. Quando eles pegam a amêndoa, torram, eles começam a macerar, vem o nibs, que é essa castanha. A partir dela, eles amassam, vem o líquor de cacau. E a partir do líquor, eles começam a temperar e a colocar leite, colocar açúcar, para transformar nas barras. E aí, com muito leite, você tem uma barra ao leite, que ela, tá vendo? Ela é mais clarinha, porque tem muito leite e muito açúcar. Então, esse aqui deve ter uma porcentagem de 48% de cacau. Então, a gente tem aqui uma blend, que ele tem amargo com ao leite. Então, ele deve ter uns 54% de teor de cacau. E aqui eu tenho uns 70%, tá vendo que ele é bem escuro? É, esse aqui eu gosto. Isso, aí eu coloquei um pouquinho de nibs, o pessoal gosta muito, que dá a crocância. E esse 70%, ele é um 70% artesanal. A gente compra de um produtor que faz esse próprio chocolate. Então, ele é adocicado, porque ele tem um bom cacau no sul da Bahia. E hoje a gente está no sul da Bahia com um excelente cacau. Nossa. E aí o branco, que eles chamam de chocolate branco, que os grandes confeiteiros usam para recheios, não usam para tabletes. O branco, ele tem manteiga de cacau, açúcar e leite. Então, ele não tem a substância importante que é o cacau. Viu que boa explicação? E aí eu estou observando a Glenda mostrando todos esses tipos de chocolate. Você falou que é um alimento sagrado, né? E aí eu fico pensando quantas pessoas presenteiam, quantas pessoas ficam felizes. E eu fico imaginando a família reunida comendo um bom chocolate. Esse alimento que a gente, né, que aguça o nosso paladar, pode aguçar também esse amor em família? Me veio essa reflexão, José Borges, me ajude. Você imagina que é milenar você sentar ao redor de uma mesa para se alimentar em grupo. Os antigos contavam as histórias para as crianças, as histórias, os mitos, através das refeições. E aí aquilo ia passando, é um momento de descontração. No momento de descontração, as histórias e os ensinamentos penetram no nosso sistema límbico, são armazenados junto com emoções positivas em nosso cérebro. E aí, se você acrescentar o sabor a tudo isso, está a aprendizagem perfeita. Está a aprendizagem perfeita. Tem uma pergunta aqui, olha, como saber se eu estou comprando um chocolate de qualidade? Ana Lúcia. Pelo rótulo. Hoje a gente tem os rótulos. Mesmo as empresas artesanais, elas têm que colocar um rótulo. Então, ela vai olhar o primeiro produto no rótulo, ou seja, os ingredientes, tem que ter o chocolate, a manteiga, né, o cacau. Então, se ela olha no rótulo, tem mais gordura, tem mais açúcar, tem mais leite, então ela está comprando um produto que não é 100% ali. Então, ela começa a olhar pelo rótulo. O primeiro produto é o que tem mais, a porcentagem maior. Essa questão da gente ler o rótulo é importante. Volto com o Zé Borges aqui, olha o Jadson. O chocolate serve até para um pedido de desculpa? Aí não tem como não desculpar. Esse seu o Jadson. Telespectador é inteligente. Ele está sabendo usar a magia do alimento para ser perdoado. Não é? Fabuloso. Fabuloso. E aí, essa questão da combinação. O Zé bem trouxe a questão do café, que é o meu particular também, que eu amo. E nessas trufas, não só tem chocolate, mas a gente pode se surpreender com as... O chocolate parece que aceita todos, ele é tão generoso, né? É, tem que ter um cuidado. Hoje, no frio, o pessoal faz muito fondue, que é uma ganache que a gente passa com a fruta. O chocolate, quando você passa ele numa fruta, a fruta começa a soltar um líquido, ela começa a azedar. Então, tem que ser um consumo rápido. Você está ali, você picou uma banana, um kiwi, uma maçã, aceita todas as frutas, principalmente tropicais, abacaxi, laranja, maracujá, mexerica. Então, você tem uma ganache, que é um chocolate com creme de leite, às vezes alguma bebida, e você passa ali naquela fruta e come na hora, consome na hora. Quando você faz as trufas, aí você começa a trabalhar com as infusões. Aí você trabalha com suco, com uma polpa e com as ervas, um manjericão, um alecrim, um tomilho. Então, a gente criou essas trufas que a gente chama de trufas frescas, que tem uma combinação maravilhosa, né? Hoje tem uma ganache de tomatinho cereja, que parece que você está comendo uma trufa de cereja, porque o tomate é tão docinho, quando você faz aquela geleia e mistura no chocolate, é um sabor maravilhoso.
Porque às vezes a gente tem aquele, né, chocolate com tomate, chocolate com carne, dá uma combinação muito legal. Essa combinação do chocolate com ervas frescas é como mergulhar no canteiro, né? E é uma coisa fantástica. O alecrim, o manjericão, o tomilho, a lavanda, né? Você hoje consegue comprar uma lavanda orgânica desidratada. As rosas, elas trazem um perfume, um aroma. O cumaru, que é uma baunilha brasileira, né? Que eu trouxe aqui. Dá um cheiro, dá um sabor maravilhoso. Então a gente tem o cumaru. A gente tem a baunilha, né, a fava, que hoje a gente consegue comprar o extrato. Não há limites, né, para o chocolate. Flor de sal. Você tem que usar uma boa matéria-prima, porque o chocolate ele é nobre, né? E aí a gente está vendo o chocolate aqui, a turma em casa se deliciando, e nós temos até histórias contadas no cinema, não é? Você estava falando que assistiu a Fábrica Fantástica de Chocolate? A Fábrica de Chocolate eu assisti muitos anos atrás. E me deu vontade de mergulhar naquele líquido, né? Porque o líquido ele é muito bonito, né? O chocolate líquido ele é muito bonito, né? Então, o pessoal que está aí nas quarentenas, vale a pena assistir de novo a Fábrica de Chocolate. Parece que a Glenda tinha sugerido também um outro. O chocolate. Como água para chocolate. Ela trabalha com trabalho com comida salgada, né? Com pato, com codorna, e ela tempera. E todo mundo acha muito estranho, porque era um vilarejo, que é essas combinações. O filme Chocolate conta a história, a personagem ela veio dos astecas e dos maias. Então ela é como se ela fosse parente, ela traz toda aquela história e ela traz essa sedução para uma cidade e traz toda essa magia que ele disse. Ela serve um chocolate quente que as pessoas confessam todos os pecados para ela, contam suas histórias todas escondidas. Então, interessante, você não assistiu, mas fala muito isso, assim, a liberdade que o chocolate traz e a aproximação que o chocolate traz. E nesse vilarejo que ela foi, era tudo muito não permitido, era proibido. Aí vem o chocolate, toda a sua história e todo o seu sabor, que traz isso, essa liberdade. O chocolate traz essa liberdade pra gente. Acredito que o chocolate ele é estimulante, né? Então as pessoas ficam mais despertas. E quando você está desperto, você não tem os medos, que muitas vezes as crenças, as falsas crenças nos colocam. Então se eu estou desperto, eu estou para a vida, estou para resolver, para me entregar, para comungar com o próximo. Você falou de estimulante, tem uma amiga nossa aqui, a Cilda Chácaras Tubalina, chocolate com pimenta. Nossa. Tem essa mistura também? Tem, com as especiarias, você usando uma boa pimenta, não aquela pimenta muito ardida, é uma pimenta mais com cheiro, né? Uma pimenta rosa. E você combina com um anis estrelado, com cardamomo, com uma canela, fica uma trufa de especiaria. Nossa, é fantástico. Tanto é que os maias faziam uma bebida com pimenta. Com pimenta, né? Eles percebiam que eles tinham uma energia. O Zé Borges disse, eles chamavam de fruto dos deuses. Era um presente que os deuses tinham dado para eles, porque eles adquiriam uma energia muito grande. Eles tinham energia para o dia todo com o suco que eles faziam do cacau. É interessante isso, energia, disposição, inspiração. Tem uma receita para quem é maromba, que você pega um copo de café, mas café torra média, café bom, você pega uma colher de óleo de coco, canela, que também é efeito estimulante, e chocolate puro em pó. Você bate no liquidificador e toma, e você vai malhar muito assim. Muito energia mesmo. Adorei essa dica. Mas a gente estava falando, hoje os centros oncológicos, principalmente infantis, quando uma criança termina de fazer uma químio, eles costumam dar uma dose de chocolate para elas, para dar alegria e para repor energia. Então, alguns lugares estão aceitando esse produto. Ô, Glenda, como eu falei, ele abre 1000 possibilidades. O chocolate nunca é o mesmo. A gente nunca vai chegar a uma loja e vai ver, né, um supermercado e vai ver um chocolate que é sempre o mesmo. E eu falo, chocolate, você tem que ter um respeito por essa matéria-prima, porque ela é muito nobre. Então, evitar usar corante, evitar usar sabor artificial, porque ele não precisa. Você estraga uma matéria-prima quando você coloca um monte de sabor artificial. Então, você tendo uma boa matéria-prima, você vai saber temperá-la bem, cristalizá-la bem e fazer produtos de confeitaria maravilhosos. Bolos, pudins, trufas e ganaches. Você sabendo harmonizar, você tem um produto nobre mesmo. E quando você tem esse produto, eu quero voltar com você, a gente pode ter o que talvez perdemos lá atrás, mas que podemos recuperar, que é o momento.
Isso, o chocolate permite isso, não é? Degustar o momento, não é engolir o chocolate, mas degustar o momento da nossa vida. Uma vez que ele é vasodilatador das artérias cerebrais, você resgata as memórias. E isso é porque se você analisar friamente, o tempo não existe, né, Mônica? A gente pode acessar o que fomos na infância e o que fomos na adolescência. Eu acho que você, praticamente, quando você tem um vasodilatador e as suas memórias ficam aguçadas e você estar com um bem-estar e com uma pessoa que você quer confraternizar, que você ama realmente, eu acho que é a perfeição do contato nosso com o outro, que a gente se faz humano, é nos espelhando no nosso próximo, que é humano. E é um produto nobre, tem até um amigo falando, mas por que é mais caro? Ele é um investimento também, né? Ele é mais caro porque ele começa desde a produção, ele é totalmente artesanal, a colheita dele, ele tem um produto, uma mão de obra, cara, principalmente no sul da Bahia. Hoje, o primeiro lugar no mundo que produz o cacau, ele é uma produção quase que escrava. Né? Nossa. Então, assim, se a gente for ver hoje em outros países mais desenvolvidos, não. Então, você paga uma mão de obra cara, ele chega, ele tem um processo artesanal para ele secar, para ele produzir o licor de cacau, para ele produzir a amêndoa, tudo isso tem um processo 100% artesanal. Aí ele chega na mão de um confeiteiro que vai derreter e vai fazer toda a sua magia ali nos temperos. Quanto tempo para fazer, por exemplo, uma trufa? Se você for fazer pouquinho, vou falar assim, uma manhã, porque você precisa de derreter, temperar, pôr a temperatura certa para cristalizar, para ficar esse brilho. Aí você vai fazer uma ganache, essa ganache precisa de descansar para chegar numa temperatura ideal. Você preenche a ganache, fecha, desenforma e muitos precisam de, às vezes, colorir com uma cor bem sutil mesmo, né? Para marcar qual que é o sabor, para o cliente saber. Ali ela está no processo de concentração, de energia e tudo, eu acredito muito nisso, de emoção, né? Ela está trabalhando as emoções dela do dia. Isso pode chegar até o consumidor que compra aquela trufa, aquele chocolate? Essa troca de emoções? Pela física quântica, a gente manipula as energias, né? Através das nossas palavras, do nosso olhar. Agora, você imagina você manipular um alimento deste, com essa história. Não é? E se você colocar o amor em si, e você faz a sua energia chegar a uma pessoa que você não conhece. Porque aqui a sua energia chega até o seu público, eles estão te vendo. Agora, quando a Glenda faz um chocolate, a energia positiva dela vai chegar a pessoas que ela não sabe quem é. Vamos lá, compram, né? E deixa eu trazer, olha, a Patrícia, o pessoal que está comentando, a Patrícia do Jaraguá diz que consegue começar um pedacinho do chocolate. E tem gente que não gosta, né? Tá tudo Pergunta certo. se ela já provou o da Glenda. E ela até traz uma questão, o chocolate pode ir para a geladeira? Ela falou que compra uma barra e fica na geladeira um mês. É um inimigo, o chocolate pega sabor de tudo. Ele vem desde a produção. O cacau, quando você compra um bom cacau, se tiver uma baunilha plantada perto, se tiver uma fruta, ele puxa todo esse aroma, igual o café. Então, de jeito nenhum pode chocolate para geladeira, para dentro do armário. Tem gente que esconde o chocolate, põe dentro do armário, dentro de uma caixa de papel. Quando você vai comer, você está parecendo que está comendo um papel, porque ele puxa. E outra coisa, o chocolate detesta umidade. Então, ele detesta a água. Quando você joga uma água, você já viu que você derrete o chocolate, você joga água, ele seca inteirinho? Ele detesta umidade. Então, quando você coloca um chocolate na geladeira, ele muda a cor, ele muda a textura, ele muda o brilho e ele começa a ficar mole. Então, o inimigo dele é a geladeira. Dentro desses frutos, Mônica, existem castanhas, igual o café. Então, quando você seca o café numa fermentação equilibrada, você precisa secar a castanha do cacau. Também num processo bom. E engraçado que, como ele é plantado embaixo das florestas, você amarra 10 burros ou jumentinhos e vai tirando o cacau de dentro da floresta nesse sistema. Por isso que é um produto mais caro, né? É um produto mais, né, nobre, com toda essa história, com toda essa questão ligada às nossas emoções. E ele tem um inimigo dele, que é a vassoura de bruxa, que o produtor fica tenso durante toda a produção. É um porque fungo. Um fungo que acaba com a produção, né, inteira. A gente teve isso na década de 80, Isso. Né? Eu me lembro, mais ou menos assim. Eu preciso agradecer a vocês. E a gente que agradece. Por essa conversa tão cheia de encantamento que é o chocolate. Glenda, obrigada mais uma vez pelo seu conhecimento aqui, viu? Eu que agradeço o convite. A Glenda Teixeira, que é confeiteira habilidosíssima com chocolate. O José Borges, nosso amigo psicólogo e também amante da poesia. Obrigada, viu, Zé? Obrigado, Mônica. Obrigado de coração. Sempre, viu?